A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a pregar a palavra de Deus e aplicar versículo por versículo dentro da história do Josué. Todo mundo conhece o Josué, esse homem que foi muito usado por Deus para fazer o sol parar, para derrubar as muralhas de Jericó, para abrir o rio Jordão. Ele foi o servo de Moisés. Você quer aprender comigo? Você tem desejo de ser uma bênção na mão de Deus, na palavra, e poder ganhar almas, poder ser um instrumento nas mãos do Senhor? Então fica comigo até o final. Vamos aprender juntos e você vai sair daqui, da frente desse vídeo, pronto para pregar a sua primeira pregação ou a segunda pregação. Enfim, você vai ser uma bênção muito mais do que agora. Vamos lá. Você vai subir no altar e vai começar a falar da palavra de Deus. Primeiramente, você saúda os irmãos com a paz do Senhor, você agradece a pessoa que te deu a oportunidade e você vai fazer aqui você vai ler aqui pelo menos alguns versículos. Você vai ler Josué no capítulo 3, você vai ler o versículo 14 até o versículo 17. Essa parte é bem interessante porque faz um compilado de versículos onde a igreja vai ter um resumo assim da história e você vai poder atualizá-los do que você vai falar. Depois que você leu esses versículos, você vai fazer, sabe o quê? Você vai fazer uma pequena introdução. E a tua introdução pode ser um resumo da vida do próprio Josué nesse momento que você está lendo. Você vai dizer mais ou menos assim: meus amados irmãos, essa é a história do Josué, um homem de Deus. Ele era o discípulo, era o servo de Moisés, ele sempre estava junto do seu líder. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, lá no alto do monte, o próprio Deus foi quem deu a notícia para Josué que o Moisés já estava morto e disse: agora você é quem vai dar continuidade e vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Então Josué agora, a partir desse momento, ele começa a sua grande missão. Deus disse: esforça-te, tem bom ânimo, não desanime, aquela coisa toda. Você vai fazer um resumo de quem foi o Josué, tá bom? E depois que você fez tudo isso, você vai começar a aplicar a palavra de Deus a partir do versículo 1 do capítulo 3, tá bom? Essa pregação vai ser em cima do capítulo 3, do versículo 1 a seguir, que tem toda a história de como Josué se programou para atravessar o rio Jordão e então alcançar a promessa. Você pode colocar um título nessa mensagem se você quiser. Você pode colocar, por exemplo, o segredo para experimentar conquistas extraordinárias, a chave da vitória, passos para alcançar a vitória, passos de fé, não sei. Você vai pregar no culto da vitória, no culto da família, no culto no ar livre, qualquer lugar você pode pregar essa palavra, tá bom? Então vamos lá. Você vai ler o versículo 1 e você vai ver que eles levantaram bem cedo, de madrugada, tá bom? Para fazer o que Deus mandou. Então você vai pegar esse versículo primeiro e vai dizer o seguinte: é que pessoas de sucesso acordam cedo para conquistar. A Bíblia diz que foi de madrugada que eles se levantaram todos e começaram a colocar ali os pontos, os pingos nos is para poder se direcionar ao local da vitória. E você vai pegar esse texto e você vai falar isso para ele: irmãos, as pessoas de sucesso, elas se levantam cedo, elas se levantam de madrugada. Você vai falar para os irmãos da igreja que homens ricos, homens poderosos, ele não acorda 11 horas, ele não acorda meio-dia. Eles, na sua totalidade, eles acordam geralmente às 5 horas da manhã. Você vai falar que pastores abençoados e ungidos, eles não dormem até 9, 10, 11 horas da manhã. Geralmente, cedo, eles estão nos pés do Senhor e estão orando. Então você vai dizer que com Josué não foi diferente. De madrugada ele já estava de pé, porque ele queria uma vitória muito grande e ele não poderia, irmãos, se dar ao luxo de fazer isso mais tarde. Olhe para os irmãos e diga: se você quer uma vitória, se você quer uma bênção, não se dê o luxo de pensar sobre isso só depois. Comece agora, comece cedo. Tenha o hábito de se levantar de madrugada para buscar a presença de Deus. A madrugada, irmãos, é o momento onde homens de Deus estão de joelho buscando a sua presença. Ainda no versículo 1, você vai perceber que eles ficaram acampados ali na margem do rio Jordão por 3 dias. E sabe o que você pode falar aqui para eles? Você vai dizer que antes de agir, nós temos que pensar, se preparar e pedir direção. Queridos, tem muitas pessoas que quando quer um sonho, ele não para, ele não pensa, ele não reflete, ele não pede a Deus direcionamento. Ele faz, irmãos, do seu jeito, a grosso modo, é ferro e fogo. Ele se precipita, ele não calcula se dá para fazer aquela compra, ele não calcula para saber se dá para se endividar, ele não coloca na ponta do lápis, ele não chama a esposa para conversar. Será que a gente compra? Será que a gente vende? Será que a gente se muda? Ele faz tudo na loucura, gente. E aqui no versículo 1, a gente vê que antes de atravessar o rio, eles ficaram 3 dias ainda na margem do rio para ponderar, para conversar, para saber. Josué queria uma estratégia de Deus, então ele não foi já nadando, já metendo o povo no meio do rio, não. Ele parou. Diga para os irmãos: antes de agir, pense, ore, fale com Deus, espere um pouco, conte até 10. Irmãos, seja sensato, seja inteligente. No versículo 2 e 3, você vai ver que os oficiais percorreram todo o acampamento. Nós estamos falando aqui de cerca de entre 1 milhão a 3 milhões de pessoas, era o povo de Israel, nessa época que eles saíram lá do Egito, nessa época que eles estavam ali já na beira do rio ali para atravessar, tá bom? Então, você vai pegar essa parte e vai falar para eles o seguinte, irmão: fale com a sua família sobre os projetos e qual será o procedimento. Irmãos, observe uma coisa: todo o povo que estava acampado ali não sabia de nada. Qual seria o procedimento? Como que vai ser essa travessia? Eles queriam saber. Então, esses 3 dias ali, os sacerdotes e os oficiais andaram no meio do povo falando: olha, é o seguinte, vai ser assim, 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 nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro.
Todo mundo ficou avisado de como seria, irmãos. Então, dentro da sua casa, você vai olhar para os irmãos e pregue na igreja e diga assim: antes de você fazer qualquer coisa, chame a sua família e defina como será o procedimento. A maioria das mulheres tem uma reclamação sobre os seus maridos. O meu marido, ele não me dá um rumo, ele não tem um foco, ele não tem uma expectativa, ele não me traz segurança do futuro do amanhã, ele não me dá um projeto, ele não me dá um sonho, a gente não sabe de nada. De repente o homem já comprou, de repente ele já vendeu, de repente ele só chega em casa: vamos se mudar, vendi a casa, vendi a casa. Como assim vendeu a casa? Vendi a casa, vamos. Então, irmãos, você tem que falar para os irmãos nesse momento que antes de fazer qualquer coisa, chama a sua família e coloca os pingos nos i. Esposa, filhos, vem cá. Vai ser assim, ó. Até o final do ano, nós estaremos em tal ponto. Até o final do ano, vamos ter comprado isso. Até o final do ano, vamos se mudar. Até o final do ano, vamos estar com a nossa casa nova. Não sei. Fale para os irmãos que todos os projetos e sonhos têm que ser compartilhados com a sua família. Da mesma forma, na igreja, diga para eles que um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, antes de fazer qualquer coisa, ele chama todo mundo e define as metas, define o propósito, aonde você quer chegar. Até o final do ano, vamos ganhar almas. Até o final do ano, vamos evangelizar, vamos conquistar, vamos fazer culto no ar livre, vamos abrir células na casa dos irmãos, vamos fazer isso. Irmãos, nós temos que criar metas e definir com todo mundo para ninguém ficar desavisado. Agora sim, todo mundo com a mesma missão. Irmãos, não tem como dar errado. Ainda no versículo 3, os oficiais dizem para o povo: assim que vocês virem o sacerdote com a arca, então vocês vão segui-lo. Irmãos, essa parte é muito importante. Você vai ler esse texto e vai falar para os irmãos o seguinte: para você seguir um sacerdote, ele precisa estar com a arca. Olha só que interessante. O povo saía do seu lugar para seguir o sacerdote que estava com a arca. O que é a arca aqui? A arca é a própria presença de Deus. Você, ao começar a pregar, você vai dizer para os irmãos que para seguir um líder espiritual, você tem que se certificar se esse homem leva consigo a presença de Deus. Se esse homem, ele é detentor da presença de Deus. Se ele está cheio de Deus, se ele está sendo direcionado por Deus. Você pode até dar o exemplo do rei Saul. Depois que a presença de Deus saiu da vida dele, muitos soldados deixaram de segui-lo e foram buscar Davi lá no deserto, lá na caverna de Adulão. Por quê, irmãos? Porque as pessoas seguem a unção na vida das pessoas. Ainda no versículo 3, a Bíblia diz que todo mundo tinha que sair das suas posições e seguir a arca. Olha só que revelação. Você vai dizer que a presença de Deus te tira da tua posição e te leva ao propósito. Que coisa poderosa. A presença de Deus é isso. Diga para os irmãos: eu declaro nessa noite, irmãos, que a presença de Deus aqui na sua vida vai te tirar da tua posição e vai te dar posicionamento no reino de Deus. Se posicione hoje. Mais importante do que a posição na igreja, a tua posição, porque a minha posição é essa, a minha posição é aquela. Mais importante do que posição é posicionamento, é se prontificar ao serviço do reino. Digo para os irmãos que quem faz isso é a presença de Deus. Te faz se posicionar, se levanta de onde você está e você se posiciona para fazer a tua missão, para cumprir o teu propósito. No versículo 4 é interessante que o sacerdote coloca uma ressalva. Os oficiais dizem o seguinte: mas vocês mantenham certa distância entre vocês e a arca. Mantenha a distância, irmão. Sabe o que fala aqui? Você vai dizer para os irmãos que aqui eu estou falando sobre não perder o temor a Deus, porque ele vai te mostrar o caminho. Quando você mantém distância, você consegue ver o caminho e você mantém o temor. Essa distância significa temor. A Bíblia diz que no Antigo Testamento ninguém podia tocar na arca e nem olhar para dentro dela porque a pessoa morreria na hora. Então isso traz temor. Eu vou manter distância porque, embora eu ame a presença de Deus e respeite, eu tenho temor a Deus. E você vai falar para os irmãos sobre o temor. Diga: irmãos, não perca o temor a Deus. É o temor a Deus que te livra do pecado e te faz dizer não ao pecado. E geralmente quando você perde esse temor a Deus, o pecado já não faz mais diferença na sua vida, porque o temor foi embora. Você diz: o que tem em pecar? Depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Deus é amor, Deus perdoa qualquer pessoa, então não tem nada não. Vou pecar hoje, vou pecar amanhã, no culto de domingo eu peço perdão. Não perca o temor, irmão. Não brinque com as coisas de Deus, mantenha certa distância, porque a presença de Deus é muito poderosa. Para de pecar, para de brincar com as coisas de Deus e volte ao primeiro amor. No versículo 5, aqui eu poderia chamar de texto áureo de todo esse versículo, de todo esse capítulo, porque é o texto mais lindo que tem, quando Josué olha para todo o povo e fala assim, ó: santifique-se, pois, porque amanhã haverá maravilha no meio de vocês. Olha só que poderoso, irmãos. E aqui você vai olhar para os irmãos e vai dizer o seguinte: a santificação vem antes do milagre, da conquista. E você vai olhar para ele e vai dizer assim: irmãos, é tempo de se santificar. O teu milagre de amanhã, a tua conquista de amanhã, começa hoje na tua santificação. Se santifique hoje. Olhe para os irmãos que o Senhor disse: sede santo porque eu sou santo. Deus só opera no meio da santidade. Diga isso para eles: santifique-se hoje, porque amanhã. Diga para eles assim, irmão, você pode até declarar: eu declaro na tua vida nessa noite que amanhã vai ter milagre na sua casa, amanhã vai ter bênção no teu casamento, amanhã aquela porta vai se abrir para você. Eu declaro que amanhã você vai receber aquela ligação, você vai ser contratado. Sabe por quê? Porque você se santifica hoje, você se consagra hoje. Irmãos, vai ser a melhor pregação da sua vida, porque esse versículo é muito lindo. E claro, você tendo jejuado, você tendo orado, buscado a Deus de madrugada, quando você abrir a sua boca, é Deus que vai falar no teu lugar. No versículo 6, a Bíblia diz que eles levantaram a arca e foram à frente. Duas coisas, olha para os irmãos: levantaram a arca e foram à frente. Irmãos, a arca, como eu já citei, ela é a própria presença de Deus.
esse detalhe de levantar e ir na frente, você vai dizer para ele, sabe o quê? Deus deve estar acima e à frente de tudo, dos seus sonhos, da sua família, do seu trabalho, do seu dinheiro. Deus deve estar acima de tudo e na frente de tudo, irmãos. É isso que você vai olhar para os seus irmãos. Quem é que está acima de tudo na sua vida? Quem é que está acima do seu dinheiro, da sua família, dos seus sonhos? Deus deve estar acima de tudo, irmãos. Tudo que você coloca no lugar de Deus, Deus retira. Aí você pode falar isso aqui para eles, olha. Deus deu o jardim para o Adão. O Adão quis o fruto proibido, Deus tomou o jardim. Deus deu a primogenitura para o Esaú. O Esaú quis o prato de lentilha, Deus tirou a primogenitura. Deus deu o reino para o Saul. O Saul quis os bens do rei pagão, Deus tomou o reino. Irmãos, você vai falar que tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, desobedecendo a Deus, Deus retira aquilo que daria para você. Diga isso para eles. No versículo 7 é lindo quando Deus olha para o Josué e diz para ele: agora eu vou exaltar você diante de todo esse povo, para que eles percebam que assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Irmãos, que coisa maravilhosa! Você vai olhar para os irmãos e vai dizer que Deus exalta aquele que se humilha, aquele que obedece. Sabe, você vai dizer para os irmãos que a exaltação vinda de nós, o efeito é o contrário, aquele que se exalta, Deus humilha. Mas quando você se humilha, a exaltação quando vem de Deus, aí ninguém te derruba, porque foi Deus que te levantou. O próprio Deus disse para Josué: vou te exaltar diante de todo o povo, para eles verem, sabe o quê? Que eu estou na tua vida. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Fala para eles, quando Deus te levantar, ninguém te derruba mais. Diga para eles, quando Deus te exaltar, o inferno pode se levantar, você não cai mais. E todo mundo vai saber que Deus está na sua vida. Olhe para eles e diga isso, quando Deus exalta alguém, ninguém derruba esse alguém. Josué, depois de ser levantado por Deus, irmão, se tornou invencível. Todo mundo temia Josué, porque era um homem em quem habitava a própria presença de Deus. No versículo 8, a Bíblia diz que Josué deu ordens aos sacerdotes, definindo como que eles deveriam agir. E olha que detalhe interessante, os sacerdotes, eles só recebiam ordens de Deus. Os sacerdotes se reportavam a Deus. Mas nesse momento, os sacerdotes ouviram Josué porque reconheceram Deus na vida do Josué. Você vai pegar essa palavra e vai dizer para ele o seguinte: irmãos, o teu líder é o porta-voz de Deus dentro da tua igreja. O teu líder espiritual, ele fala daquilo que ele prega. Ele fala daquilo que o seu coração está cheio. O teu líder traz a palavra de Deus para você. Então você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim: acabe com aquela conversa fiada de dizer: é eu e Deus, pastor? Que pastor, que líder? É eu e Deus. Não existe eu e Deus. Diga para os irmãos, que essa questão de eu e Deus se refere à salvação. É você e Deus, a salvação individual. Mas aqui na terra você está sujeito a uma autoridade. Existe uma cobertura espiritual. Existe, irmãos, aqui uma hierarquia que Deus estabeleceu as autoridades para você. Inclusive a Bíblia diz: obedecei vossos pastores, porque ele é quem vela pelas vossas almas e quem vai prestar conta dela no último dia com o Senhor. Então você vai entender que quando o seu pastor falar, quando o seu líder espiritual falar, essa pessoa que Deus colocou para te liderar, obedeça e se submeta, porque este homem está coberto por uma autoridade para abençoar a sua vida e para nortear a sua vida conforme o Senhor. A Bíblia diz que Josué, no versículo 9, ele fala: aproximem-se e ouçam a palavra de Deus, ouçam o que Deus tem para você. Irmãos, que coisa maravilhosa. O Josué chamou aquele povo todo, dizendo, sabe o quê? Venham, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim, ó, seja essa pessoa, para quem alguém possa correr sabendo que ali haverá uma palavra de Deus para ouvir. Seja essa pessoa, irmão, você deve ser esse canal onde se possa encontrar Jesus. Seja um marido dentro de casa onde a sua esposa possa encontrar Jesus. Seja uma esposa onde o marido encontre Jesus, onde os filhos encontrem Jesus nos pais. Seja um filho onde os pais encontrem Jesus em você. Seja uma pessoa onde os colegas de trabalho, da escola ou da igreja possam se aproximar na expectativa de encontrar uma palavra e sabe que vai encontrar em você. Porque você é uma pessoa tão abençoada e tão cheia de Deus que toda vez que alguém chegar para você precisando de você de uma palavra, você tem sempre uma palavra de Deus preparada. Seja essa pessoa. No versículo 13, a Bíblia diz que o Josué falou como que seria o procedimento de tudo. Ainda falou que os sacerdotes, quando tocassem na água, o Jordão se abriria. Mas cá para nós, Deus não disse isso para o Josué. Em nenhum momento Deus falou para o Josué, olha Josué, eu vou abrir o Jordão. Deus não disse nada disso. Mas o Josué, irmãos, através da sua fé e da experiência que ele teve lá no Mar Vermelho com Moisés, ele aprendeu experiências. Ele trouxe experiências passadas para agora juntar na sua experiência pessoal criada por ele. Olha o que o Josué diz. Quando eles tocaram os pés nas águas, o rio vai se abrir. Irmãos, Deus não tinha dito isso. Sabe o que o Josué fez? Fale para os irmãos. Ele declarou a vitória antes que ela acontecesse. A fé é isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que eu não posso ver. As coisas que se esperam. O que é que ele esperava? Que aquele rio se abrisse e o povo passasse. E foi isso que ele declarou. Quando os sacerdotes tocarem os pés nas águas, esse rio vai se abrir. O lado direito vai juntar um montão de água. O lado esquerdo a água vai escorrer totalmente. E vamos ficar
a pés enxutos, e foi isso que aconteceu. Olhe para os irmãos e diga: começa a declarar na tua vida suas vitórias que você espera. Declare na vida dos seus filhos como que você espera que ele cresça, como que você espera que ele seja. Declare, irmão, na sua própria vida, no seu casamento. Diga: meu casamento vai ser o melhor dessa cidade, um casamento abençoado, meu lar terá a paz de Cristo que excede todo entendimento. Declare o final dessa guerra que você está fazendo. Declare como que vai encerrar o final dessa batalha que você está vivendo. A Bíblia diz no versículo 14 que a arca foi diante dele. Ou seja, diga para os irmãos da igreja: Deus está sempre à frente. O que é que estava na frente do Josué? O que é que estava na frente do povo? O que é que estava separando o povo da sua bênção, da sua vitória? O rio, irmão. E a Bíblia diz que o rio estava em época de cheia. Ele transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Eles estavam numa época de enchente, em época em que o monte, a geleira do Monte Hermon estava derretendo, era no final da ceifa, então estava todo aquele rio cheio, transbordando. E o desnível desse rio era muito violento, a água vinha com muita força. E sabe o que aconteceu nesse momento, meus irmãos? A arca foi adiante deles. E sabe, você vai olhar para os irmãos e vai dizer assim: Deus deve ir na frente. Você vai falar para os irmãos que Deus está à frente da sua luta. Deus está à frente do seu problema. Essa crise que você está vivendo aí, Deus está dizendo hoje para você: eu estou lá na frente, eu estou diante disso, eu já vi lá na frente, eu já preparei tudo lá na frente. Então, só confia no Senhor e declara que vai acontecer vitórias. Deus está na frente, e quando você tiver que passar pelo rio, você não vai ter que enfrentar a violência nem a fúria das águas, porque Deus já tem acalmado as águas só para você passar. Glória a Deus. No versículo 15 você vai ver os detalhes dizendo que o rio estava em época de cheia e transbordava sobre todas as suas ribanceiras, e você vai perguntar para os irmãos: por que será que Deus colocou o povo para atravessar justamente numa época dessa em que o rio estava tão violento e tão cheio? E você vai dizer para os irmãos que grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros. Sabe, o Davi na sua primeira luta foi logo um gigante. O Moisés na seu primeiro milagre extraordinário foi logo o mar. Por que Deus faz isso com a gente? Você vai olhar para os irmãos: irmão, se a tua luta está grande, não se preocupe, é porque Ele sabe que você tem capacidade de vencer. Se você está vendo uma muralha maior do que você pensa, um rio maior do que você pensa, que tem condições, Deus te colocou nessa posição, porque o que Ele vai fazer na sua vida vai ser extraordinário, e você mesmo vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida, a capacidade que Deus vai te dar de vencer esses obstáculos. No versículo 16 acontece o maior milagre. A Bíblia diz que o rio se abriu. A parte que vinha parou a certa distância e gerou um muro enorme de água. A parte que descia continuou descendo até o final. E sabe o que acontece aqui, irmãos? A Bíblia diz que o povo inteiro atravessou o rio. Agora adivinha onde? Na frente de Jericó. O que Deus queria fazer? Que todos os inimigos do povo de Deus, aqueles que estavam em cima das muralhas olhando para eles, vissem o povo atravessando dentro de um rio que até então estava super cheio, transbordando sobre todas as suas ribanceiras. Ou seja, você vai pegar essa parte e vai olhar para os irmãos e vai dizer: sabe o que para eles, irmãos? Seus inimigos vão ver os grandes feitos de Deus na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida vai permitir que os seus inimigos contemplem a ação de Deus na sua vida, contemplem o sucesso de Deus na sua vida, irmãos. Os seus inimigos que hoje estão torcendo para você cair, torcendo para você falir, para você dar errado, torcendo para dançar no teu velório, vão ter que fazer isso aqui, ó. Vão ter que aplaudir o teu sucesso, porque você vai vir voando pelas asas do Espírito. E quando eles pensarem que vão te ver na lama, vão ter que olhar para cima, porque Deus vem te trazendo por cima. É assim que Deus faz. Versículo 17 e o último versículo dessa história, a Bíblia diz que a arca permaneceu no meio do rio, juntamente com o sacerdote, até que todo o povo terminasse de atravessar o rio. Você vai pegar essa parte e vai dizer para os irmãos: Deus não vai parar de agir enquanto a sua vitória não estiver completa. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Ou seja, enquanto a tua vitória não chegar, Deus não vai parar de agir, não vai parar de trabalhar na tua vida. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus é fiel e Ele vai te abençoar. Diga para eles que Deus não te deixa até no meio do rio, no meio da tua luta mais difícil, provando que Ele está com você em todo o tempo. Depois que você fez tudo isso, você vai fazer uma conclusão e vai dizer para os irmãos: irmãos, faça como Josué. Seja esse homem que se consagra hoje para ver o milagre amanhã. Seja esse homem, irmãos, que antes de agir, ele pensa, ele pondera, ele avalia as possibilidades. Seja esse homem que liderou um povo debaixo da cobertura e obedecendo a palavra de Deus. Depois que você fez tudo isso, levante os irmãos e diga o seguinte: quem ouviu essa palavra e deseja a oração, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. E todo esse rio na sua frente, ele vai se abrir e você vai passar. Não importa a luta que você está passando, eu declaro que esse rio vai se abrir e você vai passar e vai ter acesso à terra prometida. Se você gostou, curte aqui, compartilha esse vídeo e quer aprender mais, adquira meu e-book O Segredo dos Pregadores. O link está aí na descrição. Deus te abençoe e até a próxima.